Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura. Eu sou o Andrés Barreto e nós estamos finalmente para a nossa próxima aula do curso aberto à arte de pensar filosoficamente, com base no livro Guia de Filosofia para Pessoas Inteligentes de Roger Scruton. E o nosso tema de hoje é o tempo e as reflexões filosóficas que ele causa, que ele implica, né? Então, o que é o tempo e que tipo de reflexão filosófica ele proporciona? Vai ser uma espécie de pergunta diretora dessa aula aqui, né? E também eu vou tentar mostrar para vocês como que o tempo pode ser um precioso assunto filosófico, porque qualquer um que já tenha refletido sobre o tempo provavelmente fez essa reflexão numa chave das ciências físicas, né? O tempo de uma reação química, o tempo de que um objeto percorre uma certa distância, uma certa quantidade de espaço, a relação tempo-espaço, enfim, muito provavelmente quem parou para pensar sobre o tempo parou para pensar em termos físicos ou em termos da abordagem científica a respeito do tempo e não uma abordagem filosófica. Então, é o seguinte, gente. Primeira coisa, eu coloquei ali também como uma espécie de pergunta superema, né, superior, linkado ali ao tempo, né, como vocês estão vendo no nosso esqueminha. O tempo, ele existe? Vejam como que essa pergunta faz sentido. E ela e esse desafio que eu vou explicitar para vocês aqui nesse momento, ele tem uma raiz aristotélica, né? Aristóteles foi o primeiro a ter esse insight, né? O tempo realmente existe? Porque vejam, o passado não existe, mas o futuro não existe ainda. E o presente, ele realmente existe, o presente? Porque veja, no na articulação das minhas palavras, né? Quando eu articulo uma palavra, a anterior já virou passado, né? A do presente está transcorrendo ali muito rapidamente, né? Tá acontecendo. Então parece que a gente tem um momento, né? A gente tem o que a gente chama de presente é o momento que o momento se esvanece no mesmo momento que ele, né? Com perdão do trocadilho, o momento ele passa no mesmo instante que ele ocorre. E a gente já está no momento seguinte, no momento seguinte. E essa dinâmica, né? O momento vai virando passado, o futuro vai entrando e imediatamente vai virando passado, e esse fluxo contínuo prossegue. Então, o tempo existe realmente, né? Uh, então, isso nada, essa primeira parte, ela, óbvio, o Scruton menciona esse aparente dilema capturado e exposto por Aristóteles, né, a respeito do tempo, mas eu estou pintando e pincelando ele aqui com reflexões próprias, né? E depois a gente poderia pensar em termos obviamente, que toda essa discussão da gente, ela resvala, de fato, ela resvala na compreensão de tempo da física, né? Mas isso é uma questão que nós não iremos explorar aqui, e o próprio Scruton passa por ela no capítulo, mas, evidentemente, isso aqui é um curso de filosofia. Agora, o tempo, primeiro, o tempo ele existe, ou será que ele é apenas uma impressão que nós temos? Portanto, o tempo não existe, ele é uma espécie de percepção subjetiva, né? O pano no qual as coisas acontecem parece ter parece ser um tecido, né? Um tecido mais amplo, mais longo, mas na verdade isso é só uma espécie de invenção automática da nossa cognição para que a gente organize melhor a realidade. E essa organização dá essa impressão de transcorrer dos fatos, e essa impressão seria o tempo, mas isso implicaria que o tempo realmente não existe, né? O tempo não existe enquanto algo de fato. E aí a gente tem uma baita discussão da física, da história da física, né? Porque nós temos Newton com uma concepção de tempo e espaço absolutos, existindo de fato, né? Eu não quero aqui me meter em searas que eu não domino, mas eu só estou pincelando, né, para a gente ver como, opa, peraí, essa questão do tempo, aliás, esse é um dos aspectos mais interessantes da filosofia, né?
A filosofia ela mostra que muito da nossa reflexão que parece trivial não é trivial, né? A nossa reflexão ela tá cheia de problemas nas coisas mais elementares que às vezes a gente não percebe. Então, como eu estava dizendo, né? Existe aí já historicamente essa concepção rival do tempo como algo absoluto e do tempo como algo relativo. Então, obviamente que filosoficamente falando, esse tempo relativo seria isso que eu estou descrevendo como esse tecido subjetivo da percepção e não algo, né? O tempo, olha, o tempo é algo que existe e que passa, né? E até, aqui é um parênteses enorme, tá, gente? Eu gosto de dizer isso que eu vou dizer agora nas minhas aulas de filosofia, porque todos nós somos fascinados pela ideia de viagem no tempo, né? Tanto é que diversos filmes exploram essa possibilidade da viagem no tempo. Até eu não sei quem já foi investigar isso a fundo, mas sempre que algum produto de cultura pop explora a questão da viagem no tempo, alguém acaba entrevistando um físico normalmente, né? Olha, o que este filme ou série descreve como viagem no tempo tem algum sentido do ponto de vista da concepção de tempo da física, né? E é curioso como muitas vezes só o que é abordado nessas análises são furos, né? E realmente é uma coisa complicadíssima, né? A questão da viagem no tempo e as suas possibilidades físicas com a concepção de tempo da física, mas aí, nesse caso, a concepção filosófica não tem nenhum pitaco para dar aí. Mas o que eu acho que às vezes as pessoas deixam escapar é que ah, se você acredita principalmente na possibilidade de uma viagem no tempo para o passado, se isso de alguma maneira for possível, isso implica que o tempo seja uma coisa. Não tem como o tempo ser aquela percepção subjetiva que eu falei, aquele tecido que a nossa mente, de certa maneira, inventa para que a gente organize os fatos que ocorrem. Porque, na verdade, como que você vai voltar no tempo se o tempo não existe? Então, isso inviabiliza a ideia de viagem no tempo para o passado. O passado teria que existir, né? Em alguma, em algum aspecto da realidade, em alguma dimensão da realidade, o passado teria que continuar existindo, eh, para que a gente pudesse retornar a ele. E isso implica que o tempo seria algo objetivo e não subjetivo. E, na verdade, para a viagem para o futuro, dependendo da concepção que nós temos, implicaria que o futuro já existe em algum lugar, né? E aí também isso nos colocaria numa reflexão de se isso realmente é o futuro, já que já existe, sendo que o futuro é aquilo que ainda vai existir. Agora, porque para o futuro é um pouco diferente, porque pela teoria da relatividade, nós temos aquele clássico paradoxo dos gêmeos, né? Se você tem um gêmeo que fica na Terra e um gêmeo que parte para uma viagem numa espaçonave à velocidade da luz, o que também é fisicamente impossível, o sujeito na nave é, perceberia, digamos, o tempo. Mas na verdade isso também implicaria numa certa existência objetiva do tempo. Mas ele perceberia o transcorrer de 3 anos, sei lá, né? Ou de que seja, de 3 dias, vai, de 3 horas, já que a gente está falando de velocidade da luz. E quando ele voltasse para a Terra, o irmão gêmeo dele seria muito mais velho do que ele. Isso seria um paradoxo temporal. E, de certa maneira, seria uma viagem para o futuro, porque quando essa nave retorna, em vez de ter passado 3 horas, passou 30 anos. Então ele viajou 30 anos para o futuro, né? Mas a questão aí é só os mesmos intervalos de tempo se passaram num certo sentido. A questão é, cada um percebeu de uma forma no âmbito de realidade no qual estava inserido. Enfim, né? Isso é só um big parênteses aqui, tá, gente? Não quero nem um pouco entrar nessa seara, porque obviamente é uma seara que eu não domino, mas é uma seara que eu acho muito interessante. Toda a problemática filosófica atrelada ao tempo é muito interessante. Quando eu estava na graduação em filosofia, e aí sempre tem gente que me pergunta, né? Será que eu devo fazer uma graduação em filosofia? E aí eu sempre falo, olha, depende do que você quer, né? Se você quer só estudar filosofia, existem diversos caminhos. Agora, se você quer eventualmente bater na porta de uma universidade para dar aula, ou de uma escola para dar aula de filosofia, você vai ter que inevitavelmente ir para a faculdade e obter o diploma.
Mas uma das melhores palestras que eu vi no meu tempo de graduação foi uma palestra sobre o tempo, né? Um professor de lógica muito bom fez lá uma exposição a respeito de algumas teorias, de algumas concepções filosóficas a respeito do tempo. Eu achei aquilo muito interessante, né? E de fato o é, né? Todos os paradoxos de tempo que foram explorados pelos filósofos, pela filosofia, né? Enfim, ou seja, neste primeiro momento, né, gente, o que eu queria deixar claro é que o tempo é um belíssimo objeto de reflexão filosófica e ele é o capítulo aí, né, desse livro do Scruton que a gente está analisando. É o capítulo 6, né, perdão, nós estamos aí já na metade do livro. Provavelmente a gente vai dar um gás agora, a partir de agora, porque nós temos que finalizar essa atividade, que já começou há algum tempo, e a gente vai ter uma ação final em cima desse curso aqui, mas isso virá mais adiante. Metade já foi percorrida e nós temos aí outra metade a percorrer, tá? Então, o tempo, ele existe? Não respondemos, mas exploramos aí alguns aspectos. O agora existe? O passado, o presente e o futuro existem? Então, isso daí é só uma síntese do problema percebido já por Aristóteles a respeito da reflexão sobre o tempo. Que quando a gente para pensar, nem o passado existe, nem o futuro existe, e o presente existe num sentido muito limitado, né? Ele existe enquanto instante, e o fluxo dos instantes é assim, é inexorável a ponto de que é, 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 a- a- esse fluxo instantâneo está virando passado e o futuro está chegando muito rapidamente, de maneira que, se a gente leva esse raciocínio às suas últimas consequências, né, a gente chega à conclusão que nem passado, nem presente, nem futuro existem, o que é muito, que não deixa de ser interessante. Enfim, né, só sintetizando esse ponto. E é claro, e isso também é um aspecto interessante acerca da reflexão filosófica sobre o tempo, que o grande problema é, cá estamos nós, né, seres humanos, racionais, pensantes, cá estamos nós refletindo a respeito do tempo. Então, ou seja, existe um problema aí, que é seres conscientes do tempo, existindo no tempo, e existe um dilema filosófico muito difícil de se resolver, a não ser que o filósofo conceba no seu corpo de reflexão a existência da alma imortal, porque veja, até considerando tudo que eu expus até agora, e bem na reflexão do nosso curso aqui, a questão cartesiana da existência do mundo, das coisas, do eu, né? De que maneira eu posso garantir que o meu eu sou o mesmo que eu era a- no instante anterior a este? E como eu posso garantir que eu serei o mesmo eu de agora no instante posterior, no instante seguinte? E é claro, se a gente pensar em termos de instante, a coisa fica menos interessante. Mas ela fica mais interessante se eu pensar, como que eu garanto, né? Como que eu garanto que eu sou o mesmo que eu era há 10 anos atrás e que caso eu esteja vivo daqui 10 anos, eu serei o mesmo que eu sou agora e que eu era há 20 anos atrás, portanto. Isso é um problema filosófico, que é o problema da existência contínua e distinta do eu no tempo, né? Que nenhum filósofo consegue resolver, a não ser de maneira racional e definitiva, a não ser que a gente conceba que nós temos uma alma imortal que é alheia ao tempo, né? Então, que é eterna em algum sentido. Talvez eterna no sentido de que ela já existia em Deus, em algum sentido, antes da nossa existência terrena, e ela é inserida na nossa materialidade de alguma maneira quando nós nos materializamos no mundo, e depois que a parte material do nosso corpo se esvai, essa alma vai para algum lugar. Ela continua existindo. Então ela é eterna e imortal nesse sentido. A menos que o sistema filosófico aceite isso, você fica muito dificultado de conceber a existência do eu contínuo e distinto no tempo, né? Então a ideia, ou seja, é um desafio para a reflexão sobre o tempo acomodar a existência de seres conscientes do tempo no tempo, tá? Então essa reflexão, eu lembro também, trazendo aí mais uma vez
o período de graduação em filosofia, a gente estudou por um bom tempo a obra de David Hume, né? Um filósofo inglês, escocês, né? Empirista. E lá no David Hume, como ele era empirista, é muito claro, né? Olha, a gente pressupõe que a existência do eu é contínua no tempo, mas assim, isso é um pressuposto. Nós não podemos provar. A gente não pode é, incluir no nosso sistema a ideia de alma imortal, porque isso também não passa pelo critério do conhecimento empírico. Eu não tenho o conhecimento empírico de coisas imateriais, imortais. Então eu não posso incluir isso no meu sistema. Então eu não posso garantir a identidade do indivíduo ao longo do tempo, né? Isso na reflexão filosófica vai ter muita literatura, né? Muita reflexão. Como que a gente garante a existência de um self, né? No linguajar filosófico, isso vai virar um self depois, né? Essa ideia do eu, da individualidade, o próprio Scruton vai falar disso um pouco no capítulo por meio de Spinoza. A gente nem vai explorar muito aqui na aula isso, mas obviamente que eu também espero que alguns de vocês que estão acompanhando leiam, venham a ler este livro posteriormente, né? É, a reflexão que isso enseja é muito pertinente e ela vai ganhar essa conotação de self, né? No sentido de interioridade, singularidade do indivíduo, né? Vai se chamar, passar-se a chamar isso no decorrer da história da filosofia de self, né? Aí o próprio Scruton chama a atenção, como eu disse, para eh, as diferenças entre as concepções da física e da filosofia do tempo. Da física, vou pressupor que vocês já conhecem, eu pincelei de leve também, e as filosóficas já expusemos e estamos expondo, né? Então, e aí, pegando o gancho da reflexão filosófica, né? E eu vou ler o trechinho da página 71 que está dito aí, né? A filosofia, o tempo, a palavra tempo, talvez a gente pudesse legar ela para a física, né? A física reflete sobre o tempo e a filosofia reflete sobre a duração. Muitos filósofos usaram essa terminologia, né? Duração, né? Que é justamente a existência nesse recorte de tempo, né? A existência no instante, né? Nós estamos aqui durando aparentemente um pouco de tempo na existência enquanto indivíduos, etc, etc. Parece que a filosofia está um pouco mais preocupada com isso, né? E aí, é claro, eu não quero me antecipar, mas na verdade eu já vou me antecipar um pouco. É evidente que nessa reflexão vai surgir a questão da eternidade, né, que a eternidade seria justamente o estar alheio ao tempo, que levanta o problema do como a eternidade e o que está alheio ao tempo se relaciona com o tempo e com o que está no tempo. Então, isso também vai gerar uma reflexão filosófica interessante. E também, portanto, se a discussão sobre o tempo nos leva a uma reflexão sobre a eternidade, essa discussão toda nos leva a uma reflexão sobre Deus também, que é o próximo capítulo, né? O próximo capítulo e a nossa próxima aula, portanto, é sobre Deus. Agora, com relação a esse ponto do tempo e da duração, eu queria ler um pequeno parágrafo da página 71, que o Scruton traz um filósofo francês bem contemporâneo, bem recente, que é o Bergson, né? E ele faz muito bem, com muita clareza, essa distinção entre tempo e duração. As dificuldades sobre o agora levaram alguns filósofos a duvidar que o tempo experimentado seja a mesma coisa que o tempo físico. Bergson, no seu ensaio sobre os dados imediatos da consciência, distinguiu tempo da duração, defendendo que enquanto a física pode estudar o primeiro, né, ou seja, a física estuda o tempo, não pode conhecer o segundo, uma vez que o caráter da duração só é revelado pelo processo da vida, de viver através da sequência de acontecimentos. Então, isso que seria a duração. Vivendo através de acontecimentos, adquiro um conhecimento da sua ordem interior, do modo em que uma coisa cresce a partir de e substitui outra. E este conhecimento está guardado na memória. A ordem lembrada é uma ordem de sentido.
na qual a circulação uniforme do tempo físico é engrossada de acordo com o significado subjetivo de acontecimentos. Ou seja, a duração, se a gente quiser trabalhar com essa distinção, com essa terminologia, né, a ideia trabalha um pouco melhor, duração trabalha um pouco melhor para com essa coisa da subjetividade das percepções, né? Então, mas assim, veja, esse tipo de depuração filosófica é importante, é útil, é bem-vinda, mas ela não resolve o problema, né? Os problemas continuam de pé. Você só está falando, olha, tem coisa que é da seara da física, tem coisa que a filosofia pode refletir melhor, mas os problemas continuam de pé. A gente só está fazendo uma separação, uma distinção, uma depuração linguística e conceitual, que é importante, né? Mas os problemas continuam, né? E aí, né, esse capítulo eu tive bastante dificuldade de enxugar ele para colocar aqui no esquema e compartilhar com vocês. Então, há mais algumas coisas a se dizer. Não há mais exatamente, como em todos os outros anteriores, um argumento do Scruton, né? Nesse capítulo ele trabalha só com argumentos de outros filósofos. Então, nessa coluna aí do argumento do Scruton, na verdade, eu trouxe os argumentos que o Scruton traz para essa discussão de Spinoza e de Kant, né? É, e depois eu trago a concepção platônica de tempo, que eu acredito que seja. E o próprio Scruton diz isso, né? Na verdade, não sou só eu que acredito nisso. O próprio Scruton fala que é a concepção de tempo que vigorou na filosofia cristã, basicamente quase que o tempo todo, é, e que eu acho que, assim, para pessoas que têm o posicionamento que nós temos, né, para conservadores cristãos que estão vinculados a uma metafísica realista, me parece que a concepção, ou pelo menos o insight que Platão teve a respeito do tempo, é algo para o qual nós temos que voltar em alguma maneira. Claro, revisto, revisitado, incrementado por reflexões de outros filósofos cristãos posteriores, Santo Agostinho e contemporâneos e por aí afora. Mas me parece que a gente vai voltar mais ou menos no mesmo lugar que o Platão chegou, e eu vou ler isso no final e comentar brevemente no final. Mas aí na coluna argumento do Scruton não há realmente um argumento do Scruton, existe argumentos trazidos por Kant e Spinoza para essa discussão que o Scruton traz e, de certa maneira, ele adere. Como a gente está vendo também no decorrer das aulas, né? É curioso, esse livro é muito interessante, né? Porque o Scruton tem um livrinho de introdução a Kant, um livrinho de introdução a Spinoza, um livro de introdução a Wittgenstein. Ele acaba. É um exercício. Esse livro é um típico exercício de um filósofo. Isso não tem nada a ver com o Scruton estar certo, estar errado, gostar ou não gostar do Scruton, concordar ou não concordar com o Scruton. Não tem nada a ver com isso. Agora, esse livro é um exercício de um filósofo. É realmente um filósofo filosofando sobre esses temas, mas é claro, ele não está descobrindo esses problemas. Então ele precisa se reportar a outros autores da filosofia e ele se reporta àqueles autores que ele se identifica mais, que ele acredita que foram bons ou quase bons solucionadores para esses problemas, né? Então reaparecem, né, esses autores em todos os capítulos, né? O Scruton acaba voltando ao Kant, ao Spinoza. Spinoza acho que não tinha aparecido ainda, né? Mas o Kant já tinha aparecido, o Wittgenstein apareceu bastante. E por aí afora, né? Então, na coluna argumento do Scruton, e como eu já havia antecipado, né, essa discussão sobre o tempo nos leva a uma reflexão sobre a eternidade, que seria aquilo que existe a parte do tempo, né? Mas não necessariamente a parte do tempo, embora envolva isso, porque, por exemplo, para Aristóteles, e em grande parte para os gregos, né, para a cultura grega, o universo era eterno e o universo é a realidade que existe, e ele era eterno, né? No sentido de que ele não tem uma. Muito provavelmente ele não teve um ponto inicial, mas isso varia. Agora, se ele teve um ponto inicial, ele não terá um ponto final, né? Então ele é eterno também, né? A partir do momento que ele existe para a eternidade. E existe a eternidade no sentido transcendente de uma alma imortal, de Deus, né? E etc.
Então, a eternidade e sua relação com o tempo complica as coisas. Quando a gente traz esse elemento da eternidade, a nossa reflexão sobre o tempo, na verdade, ela não melhora, né? Ela piora, porque a gente concebe uma existência fora do tempo, né? E considerando até tudo que a gente já falou sobre o tempo, como é possível existir fora do tempo? Como algo que se relaciona com o tempo existe fora do tempo? Como é possível estar fora do tempo e se relacionar com o tempo, com as coisas temporais, né? Claro, a gente acredita que isso seja possível. Pelo menos, né, se o sujeito acredita na criação divina, né, ele acredita que isso é possível. Ok, mas a gente não pode ser desonesto. Como? Né? É um milagre? Ou existe uma explicação que possa ser compreendida desse processo? Esse tipo de questão surge. Né? Não estou falando que isso é um desafio. é, Isso já foi abordado, comentado pelos filósofos ao longo da história. Mas a questão é, esse tipo de problema surge quando a gente vai depurando a nossa reflexão a respeito do tempo. E aí o Scruton traz o Spinoza. Spinoza tem uma concepção é, o Spinoza ele tem uma espécie de concepção de o tempo como uma coisa absoluta, só que o tempo ele se encerra na sua temporalidade, né? Spinoza, se o Spinoza tem uma visão de eternidade, é um pouco parecida com a visão de Aristóteles, no sentido de que a realidade imanente é absoluta e o tempo existe enquanto manifestação dessa eternidade, dessa realidade imanente e eterna, né? Por isso que Spinoza acreditava que essa realidade imanente era o próprio Deus. Porque é a própria. O que é Deus se não a realidade absoluta? Então, se a realidade é absoluta, ela é o próprio Deus, né? Ela é tudo que existe, ela é eterna, e o que existe dentro dela, existe esse tempo dentro dela, mas é uma possibilidade. Isso resolve alguns problemas. Cria outros, com certeza. Soluciona todos os nossos problemas? Evidentemente que não. Mas a gente não pode negar que é uma concepção. Agora, bom, e aí talvez por eu ter já estudado muito mais Kant do que Spinoza, a solução do Kant, ela também. Na verdade, a solução do Kant é a mesma coisa, né? O Kant, ele vai, de certa maneira, antecipar, em algum sentido, a ideia de que o tempo é subjetivo, né? Mas em Kant é sempre o meio do caminho para algumas coisas, né? Porque, embora ele seja subjetivo, ele não é radicalmente subjetivo. Não é que cada sujeito percebe o tempo de uma maneira ou tem uma. Não. Todos os sujeitos racionais percebem, têm como dado, né? Isso é muito importante no movimento do Kant. Todos os sujeitos racionais têm como dado básico para partir para a realidade, para organizar a realidade, o tempo. Por isso que o Kant fala que tempo e espaço são percepções primeiras, né, digamos assim, do aparato cognitivo do ser humano. São dados, tá? Mas veja, tá tudo muito vinculado, tudo muito enraizado à racionalidade humana. Então você tem um quê de subjetividade aí, mas não é uma subjetividade radical, porque o Kant vai falar que é igual para todos os homens racionais, né? Isso é a mesma coisa para todos os homens racionais. Então, ainda não é o oba-oba do relativismo e do subjetivismo, mas, mais uma vez, eu sempre trabalho com essa ideia, né? Quem disser que o Kant abriu a porteira para isso, não vai estar lá muito equivocado. Então, o Kant dizia, né, que o tempo é uma das, né, formas de sentido interior, né? Então, são coisas dadas pelo aparato cognitivo humano, com as quais a gente parte para o mundo com essa ideia, essa percepção de tempo, percebida aí por meio é, até o Kant fala que a matemática está vinculada ao tempo, né? Porque quando você tem aritmética, né? Você o 1, 2, 3, que vai implicar qualquer mensuração do tempo, né? A gente precisa ter esse dado do tempo até para entender isso, né? Até para entender a matemática, as sequências numéricas, né? Enfim. Uh, então, tempo e espaço são formas do sentido interior que organizam toda a realidade e sem as quais a gente não pode partir para o conhecimento de coisa alguma, né? Se a gente tem a nossa cognição
afetada, né? Se a gente tem algum problema de ordem cognitiva que não nos permite fazer esse movimento, então nós não somos um ser humano racional normal, né? Segundo Kant. Então, mas o movimento é do sujeito para o mundo e não do mundo para o sujeito, que também desloca um pouco da concepção da física, né? Que mesmo a física relativista, né, ela tem ainda algum pé na ideia de que tempo e espaço não são só percepções, formas da razão. Elas estão no mundo de alguma maneira, né? Enfim, a solução do Kant não é ruim, tá, gente? Se ela tá certa ou tá errada, é uma outra história. Mas ela é uma solução elaborada, uma solução interessante, né? Ela é um produto do que o Kant estava tentando fazer, né? O Kant estava tentando salvar as coisas ainda, né? Claro que ele acaba não salvando, e talvez alguém poderia dizer, não sem razão, que ele acaba piorando as coisas, mas ele tentou, pelo menos, né? E tudo isso, gente, por fim, né? Tudo isso é um convite ao pensamento a partir da intemporalidade. Ou seja, tudo fica. O que que isso quer dizer? Tudo fica mais fácil. Agora a gente pode voltar na coisa da alma imortal. Se nós formos uma almas imortais e um dia nós pudermos também nos perguntar todas essas coisas e observar o tempo desde um ponto de vista da intemporalidade, mais ou menos, óbvio que certamente não será como Deus, mas com um conhecimento muito maior, dada a nossa condição eterna, porque nossa alma estaria se juntando à eternidade, provavelmente muitos desses problemas que a gente está levantando aqui passariam a estar respondidos, a ser respondidos, né? Então, toda essa discussão é um convite a gente pensar a partir. Veja, não é argumento para a existência da alma imortal, para a existência desse campo intemporal, tá? Mas não dá para negar que nos leva até lá, né? E aí, gente, por fim, né, o Scruton cita na página 7273 a concepção de tempo de Platão, que é, como eu disse, esse é um parágrafo um pouquinho mais longo, mas pouca coisa, que eu vou ler para vocês, e me parece que a visão platônica de tempo foi prevalente aí por muito tempo. E é claro que muitos filósofos já fizeram isso, né? Mas uma concepção de tempo alinhada, como eu disse, a uma metafísica realista, uma visão religiosa de mundo, me parece que ela vai acabar voltando, em alguma medida, a Platão, né? E aí vejamos aqui o resumo que o próprio Scruton nos dá a respeito dessa visão de tempo de Platão e como ela foi influente para toda a filosofia. Platão descreveu o tempo como a imagem em movimento da eternidade. Isso é bem interessante. Não negou a realidade do tempo, mas acreditou num outro domínio intemporal. Isso que eu falei. Discutir o tempo implica na discussão de um âmbito de realidade intemporal, que projeta sua sombra sobre as esferas rotativas por baixo dele. Essa ideia foi tão recorrente na filosofia que sugere que ou há nela verdade ou uma necessidade permanente de acreditar que assim é. Embora a filosofia não seja religião e se coloque numa posição de julgamento sobre a religião, como sobre qualquer outro modo de pensamento, o filósofo foi considerado na antiguidade como fornecedor de sabedoria. E a sabedoria não vale nada se não consola. A visão de Platão desse domínio intemporal superior aliviou tantas almas inquietas em tantas condições terríveis que devemos tratá-la com o máximo de respeito, mesmo não podendo aprová-la. A visão foi adotada pelo estoicismo romano por Cícero, a devoção cristã por Santo Agostinho e a credulidade pagã por Plotino. E quando visitou o filósofo romano Boécio, estava ele na prisão à espera de execução. Ele registrou-a outra vez em The Consolation of Philosophy, né, a Consolação da Filosofia, essa obra famosa de Boécio, um trabalho luminoso que foi estimado por poetas, filósofos e teólogos pelos 1000 anos seguintes. Um aspecto que a gente não tocou aqui é essa questão da consolação mesmo, né, gente? Porque aí a gente volta numa discussão que eu sempre trago também, que não é argumento para essas visões, mas que a gente precisa refletir. Se você não acredita na eternidade, e se você acredita que a gente está aqui randomicamente
vivendo essa sucessão de durações, mas que daqui a pouco a gente vai voltar para onde a gente estava antes, que é o nada, é a total ausência de existência no tempo. Poxa, isso não é consolador. Mas isso não é um argumento. Ninguém está dizendo que isso é um argumento. Agora, isso é um ponto, né? Ou seja, a concepção de tempo tem implicações até para isso, né? Então, o meu grande objetivo aqui era mostrar que essa discussão sobre o tempo não é filosoficamente trivial, pelo contrário, ela é filosoficamente essencial, né? Então, além de tudo que a gente colocou, existe ainda a questão da consolação que essa visão nos traz ou deixa de trazer. Aí a gente pode contrastar, por exemplo, a visão de Platão, que é mais consoladora. Olha, a gente não está perdido aqui, né? A gente não é um átomo perdido casuisticamente neste intervalo de tempo e já já nossa existência vai ser dissipada do tempo, seja lá o que o tempo for. Não, existe esse ramo aqui da realidade que é temporal, finito, mas existe uma realidade superior relacionada com esta, diferente desta, mas relacionada com esta, eterna, intemporal, à qual a gente vai de alguma maneira retornar, né? A tradicional elucidação platônica da ideia do intemporal e do eterno existe através da matemática e através do contraste entre objetos duráveis e números. Aqui ele dá um exemplo legal que, para quem ainda não pegou toda a ideia, talvez pegue agora. É concebível que um pedaço de rocha dure por todo o tempo, mas existe essencialmente no tempo e sujeito a mudar com o passar do tempo. Se o número 2 existe, então existe todo o tempo, mas não existe no tempo, uma vez que não toma lugar em processos temporais e também não muda. Possui todas as suas propriedades essencial e eternamente. Nunca nada acontece ao número 2, nem ele faz com que nada aconteça a mais nada. Então, e Platão tinha muito essa influência pitagórica da questão dos números, né? Os números eram muito mais do que os números são para nós, né? Os números eram entidades metafísicas, eternas, de alguma forma relacionadas à realidade temporal, mas sem capacidade de causar nada no tempo e nem do tempo causar nada a ela, né? Mas é uma boa exemplificação dessa dualidade, dessa dinâmica entre temporal e intemporal, tá? Então, essa concepção platônica, muito interessante, muito influente, né? Eu acredito que um neoplatonismo é inevitável, a depender da visão de mundo que você sustenta. Um neoplatonismo será inevitável embora existam platônicos, né? Platonistas, contemporâneos que são agnósticos, né? Não é uma posição irracional, tá? Mas é uma posição complexa, né? Porque o sujeito vai ter que ter todo um fardo metafísico, que para ele, no fundo, é vazio, porque Deus não existe, né? Ou ele não consegue deduzir disso que ele diz a existência de Deus. Mas enfim, este foi nosso capítulo sobre o tempo, tá certo, minha gente? O próximo será sobre Deus. Mas antes de encerrar, eu conto aqui com a sua colaboração, dando like nesse vídeo, sendo membro do canal, seguindo o canal. Nós seguimos com as nossas aulas do Teatro das Ideias, agora sobre um filósofo, falando em tempo e eternidade, e Deus e cristianismo, né? As aulas sobre Pascal estão aí para ir ao ar, e Pascal foi um profundo filósofo cristão. Então, se você ainda não é membro aqui do canal, seja membro, siga as nossas redes sociais, elas estão de volta. Nós vamos aí botar para quebrar novamente, se assim esperamos, e nós contamos com vocês para isso. Então, além de seguir o canal e ser membro, volte a acompanhar as nossas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Estaremos juntos uma vez a cada 15 dias, ou com os nossos vídeos avulsos, ou aqui com as aulas do curso A Arte de Pensar Filosoficamente. E sempre você está livre para deixar aí, para nos dar as suas sugestões de temas, assuntos, aulas e afins. Um forte abraço e até a próxima.